Fala, Nene Rassudo, tudo bem? Na aula anterior, eu acabei dando a introdução do que eu iria falar agora, que seria pullback. E hoje a gente vai nada mais nada menos que trabalhar em cima dos pullbacks. Vou mostrar para vocês o que é um pullback. Traduzido, quer dizer puro back. Não tem nada a ver, mas enfim. O pullback, pessoal, entendido a questão anterior de suporte e resistência, sabendo identificar a região de suporte resistente, o pullback nada mais é do que um retorno para teste, um respiro para teste. Ou seja, o ativo ele tende a voltar após qualquer rompimento, ele tende a voltar. Então imagine o seguinte, aqui a gente tem uma LTB rompida, certo? Uma LTB que foi rompida, rompeu. Então, antes dele subir o que ele tem para subir, ele vai ter que voltar a retestar. Por quê? Porque o pullback é uma região de cancha. Isso mesmo. As pessoas costumam esperar o momento do reteste para, por fim, tomar posição. Então, quando acontece um rompimento, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, vai acontecer um pullback. Então, é a tomada de posição daqueles que não ajudaram a romper. Ou seja, o ativo rompeu, ganhou força, só que antes dele tomar a proporção devida a qual ele vai tomar, ele vai voltar, ele vai buscar quem está esperando para entrar. Então, a maioria das pessoas fica esperando esse movimento de rompimento para depois voltar, né? Voltar, o ativo ele vai voltar, vai retestar essa região para depois subir. Então é isso um pullback. E a gente consegue identificar pullback em grande, todo rompimento, tá? Então se você for analisar, pessoal, então se tu parar para analisar, o pullback ele está presente em grande parte das estruturas. Tá? Imagine o seguinte, ó. Aqui, ó, outro exemplo. Aqui, ó, eu tenho uma região de topo. Vou pegar outra linha aqui, ó. Vamos apagar essa aqui. Pegar essa aqui, ó, eu tenho essa região de topo, topo, topo e rompimento. Então, o que aconteceu aqui? Região de resistência, região de resistência, região de resistência e um rompimento dessa região de resistência seguido do pullback. Então, isso aqui nada mais é do que um pullback para o preço continuar subindo. Então, quando você ouvir falar um pullback, você vai saber que é apenas um retorno, um reteste à região do rompimento para, por fim, ganhar pressão compradora, certo? Então, pessoal, entendido isso, vamos achar exemplos de pullback. Outro exemplo que eu dei para vocês antes. A gente pega, por exemplo, esta região, certo? A gente consegue identificar aqui esta região. Aqui. Então a gente tem esta região de LTB que foi rompida. Então esta LTB ela foi rompida, certo? A gente volta, tem um pullback, o preço tende a subir, volta, faz um trap em cima desse pullback e depois vai em direção, tá? Então o que é um trap? É uma armadilha de compra. Lá na frente eu vou mostrar para vocês o que é um trap, os tipos de trap e como operá-los, tá? Mas enfim, entenda que trap é uma armadilha e você vai ver isso lá na frente. Então, pessoal, um pullback, ele é identificado como isso, tá? Então, imagine o seguinte, ó. Se a gente fosse observar aqui a gente tem uma região de... Deixa eu pegar aqui esta linha. Então, esta região aqui é uma região de suporte que foi perdida. Então, o preço, ele perde essa região, tá? O preço do ativo perde a região, volta, faz o pullback para depois seguir o percurso natural, que é o da direção que ele está indo, tá? Então, isto é um pullback, ok? Então, se você observar aqui, ó, perdeu essa região de suporte, o preço vai, ele volta, faz um pullback para depois continuar o percurso natural dele, certo? Então, isso é pullback, tá, pessoal? É a chance de você comprar ou de vender aquele ativo novamente. O ativo ele sempre vai dar uma segunda chance para você entrar naquela operação, tá? Então imagine o seguinte,
A você que não conseguiu adquirir a entrada neste movimento de alta, tá? Muito provavelmente, deixa eu apagar isso aqui. Muito provavelmente, tá? Você que não conseguiu adquirir a sua posição aqui nesta região, muito provavelmente o ativo vai te dar uma chancha, porque em macroestrutura a gente vai ter o quê? Um pullback para depois subir, tá? É regra? É certo? É exato que vai acontecer? Não, mas a probabilidade é muito grande, tá, pessoal? Então, eu acredito fielmente que a gente vai ter uma chance de comprar novamente, tá? Se não no fundo anterior, pelo menos em região de FIBO, tá? O que é FIBO? FIBO. Aula de 5 minutos, vou tentar explicar para vocês o que é FIBO junto com a aula de pullback, tá? A região de FIBO 22.300, ou seja, eu acredito que Bitcoin tenda a retornar pelo menos na região dos 22 mil dólares, certo? Ó, ajustado aqui tá 21, entre 20 a 22 mil dólares, eu acredito que o preço possa vir retornar. Então vai dar uma chancha de você comprar novamente, vai te dar um pullback, ok? Então aqui, ó, pessoal, olha, observa aqui, ó. Quem não conseguiu comprar, por exemplo, neste rompimento aqui, teve uma chancha de comprar neste repique, tá? Então, se tu observar aqui, ó, a gente tem um topo, outro topo, tá? Ó, vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem identificar melhor, ó. A gente tem um topo, outro topo, rompimento desse topo, né? Então, rompemos a resistência. Eu bato cabeça na resistência e volto, né? E essa região que foi rompida torna-se, por fim, o meu suporte, ok? E nada mais é do que um pullback, tá? Um respiro para a gente voltar a subir, tá bom? Vai funcionar na grande maioria das vezes, tá? Porém, é algo que vai falhar também, tá? Assim como o rompimento. Se essa vela aqui, ó, pessoal, tivesse fechado vermelho aqui dentro, seria um rompimento falso. A gente muito provavelmente teria voltado a cair, tá? Então, assim, como ela veio e deixou uma sombra gigante aqui, fechou muito próximo da sua abertura, tornou-se aqui um padrão de trap. Então, formou um trap em cima desse fundinho aqui e o preço ele subiu justamente por causa disso, tá? Porque é um trap, é um padrão de armadilha, tá? Entendido, pessoal? Deixa eu achar mais exemplos aqui de pullback. Vamos diminuir o tempo gráfico. Quanto menos tempo gráfico, mais formação de padrões e de estruturas a gente vai ter, tá? Então, perceba. Olha quanto resíduo de candles a gente tem aqui nessa situação, tá? Vamos lá, vamos identificar um padrão de pullback, tá? Ó, primeiro de tudo, a gente tem o rompimento, tá? Então, primeiro, para acontecer um pullback, a gente tem que ter um rompimento. Então, aqui, ó, observem comigo. A gente teve uma região de resistência traçada aqui, tá? Então, aqui o preço bateu, segurou, voltou para depois romper, né? Então, ele teve toda a sua oscilação e depois voltou e bateu nessa região de resistência que já foi testada antes uma vez. Então, essa região de suporte que foi testada como resistência. Então, formando assim um pullback, tá? Então, olha o que eu estava falando para vocês. Muitas das vezes, observe que aqui teve um trap. Então, olha a quantidade de vezes que um trap aparece, tá? Aqui, ó. Ó, isso aqui, ó, nada mais é do que um trap. Esse padrão aqui, ó, nada mais é do que um trap foi acionado aqui, ó, tá? Então, a compra aqui, ela foi um gatilho de explosão. Eu retirei o pino da granada aqui por conta desse padrão gráfico. Então, essa vela foi a explosão da granada. Eu acabei de acionar o gatilho para a explosão, tá? Observe que quando a gente aprende a identificar os padrões, entender como funcionam, tá? A gente vai conseguir achar e identificar operações em todos os lugares.
Observa aqui, ó. Região de resistência, tá? Rompimento. Então, aqui eu tenho rompimento. Um retorno para teste, tá? Uma chance de comprar novamente, para depois o preço ir para o seu alvo de operação. Então, aqui a gente teve a operação, essa operação tem um alvo, e para ela ir para o alvo, tá? Tem que ter força compradora. Então, as pessoas observam essa estrutura que foi formada e vem buscar a chance de comprar novamente, tá? Então, pessoal, entendido isso, tá? Eu acredito que não precise dar muita ênfase, muita explicação no que é um trap. É bem tranquilo de ser entendido. É apenas um rompimento, né? E o pullback, não trap. Um pullback é o retorno para teste, tá? E o trap é a armadilha, tá bom? Eu não deveria ter falado de trap para não confundir a cabecinha de vocês, porque lá na frente vai ter uma aula só sobre trap. Mas vocês já pegaram, então, uma introdução do que é o trap, que é uma armadilha, tá? Mas, enfim, entendam que o pullback é o retorno para teste, tá? Então, exemplos eu passei para vocês. Aqui a gente teve um pullback, tá? Isso aqui tudo é um pullback, tá? Este rompimento, essa acumulação aqui, ela forma uma espécie de pullback, tá? Então, isso tudo é um pullback. Aqui a gente teve um pullback. O pullback, ele aparece muito, gente. Então, em regiões de pullback, a gente também vai tomar posição na grande maioria das vezes, tá bom? Eu, particularmente, gosto muito do pullback, tá? Então, vocês vão estar observando como operar isso tudo aqui dentro da análise gráfica. Então, vocês já aprenderam a identificar o que é um candle, entenderam como é feita a formação de uma estrutura gráfica, entenderam a identificação de suportes, resistência, LTBs, LTAs e pullbacks. Então, regiões de rompimento, tá? Ok, entendido isso, vamos para a próxima aula.